Bom dia, meu nome é Sônia Rodrigues. Hoje eu vou conversar com vocês sobre um livro do Haruki Murakami, Norwegian Wood. Norwegian Wood é madeira norueguesa, que é uma madeira de lei. Bom, esse livro, ele é um livro sobre a morte da esperança que leva ao suicídio, a morte das emoções que impede o indivíduo de viver plenamente a sua vida. Um aspecto da morte é sinalizar por contraste as possibilidades contidas na vida. O personagem principal é Toru, que busca definir com clareza a sua posição no mundo à sua volta, já que a ideia da morte o invade continuamente. Tendo como tema este mistério que assombra secretamente a consciência de cada ser humano, compreende-se o impacto que esse livro teve na sociedade japonesa, na qual o suicídio tem tido por séculos um forte impacto cultural. Por que viver, afinal? Qual o meu papel no mundo? Afinal, quem sou eu? Essas parecem ser as perguntas dos jovens deste livro, Norwegian Wood. E como na canção dos Beatles, quando eles tentam dar sentido à sua vida, não encontram uma cadeira para sentar, não encontram um lugar. Quando acordam, estão sozinhos. A felicidade parece estar sempre no mundo do outro. A tradução do livro de inglês me parece mais interessante. The Bird Has Flown. Esse título, O Pássaro Voou, lembra a fragilidade das relações humanas, com uma intensa dor de perder um ser amado. Os personagens desse livro são jovens com muitas angústias, que não têm uma personalidade estruturada, que não conseguem se posicionar na vida. Toru, o jovem principal, não consegue estabelecer um vínculo afetivo. Ele é inconcentrado, é solitário e tem pensamentos obsessivos. Ele busca um modelo masculino e procura, através dos seus amigos, estabelecer contato com mulheres interessantes, na tentativa de descobrir o que lhe falta. Por exemplo, seu amigo Kizuki tem o talento de se ajustar ao ambiente à sua volta. E ao lado de Kizuki, Toru se sente uma pessoa extremamente interessante. Por outro lado, há também neste livro um personagem meio esquisito, um companheiro de quarto de Toru, que é todo rígido, tem mania de limpeza, faz uma escolha profissional estranha e tem o apelido de nazista. Para mim, esse personagem parece ser o alter ego de Toru, pois Toru se enxerga exatamente assim, desajustado e inadequado. Toru falha na sua primeira tentativa de namoro e quando ele percebe que pode magoar alguém com a sua indiferença, ele fica confuso e começa a se envolver em aventuras noturnas, fortuitas e em relacionamentos triangulares, onde existe um amigo, a namorada do amigo e ele. Desta forma, ele tenta aprender as sutilezas da comunicação, já que ele não sabe conversar com as garotas. Esses relacionamentos triangulares, um amigo, a namorada do amigo e ele, me lembram um pouco a dinâmica das relações pai-filhos, na qual a criança tenta aprender como se relacionar observando os pais. Assim, o casal de namorados parece servir de modelo para Toru. Kazuki, que é o amigo, e Naoko, que é a namorada, são namorados que se conhecem desde crianças, mas eles não conseguem consumar o ato sexual. E longe deles aceitarem o fato de que o afeto que eles sentem é fraterno e não físico, eles se deixam destruir pelo fracasso erótico. Primeiro Kizuki e depois Naoko desistem da vida, sem nenhuma pressão social, nenhuma situação externa. O que destrói a existência é essa situação de não ser homem, não ser mulher. Não conseguem existir sem haver um outro. A vida deles parece não ter sentido. Eles são incapazes de estabelecer uma identidade sexual e não se sentindo ninguém, eles se suicidam.
Kizuki segue primeiro e deixa atrás de si uma Naoko perplexa, mergulhada em culpa. Primeiro, porque ela acha que era sua obrigação satisfazer Kizuki. E depois ela começa a ter um relacionamento com Toru e começa a se sentir culpada. Ela se sente traindo a memória do amado. O suicídio de Naoko é lento, ela passa por uma longa agonia, doença mental, anorexia nervosa, isolamento, até a elaboração da cena final. Por que esses dois suicidas são teatrais nas montagens de sua cena de morte? O drama dá sentido às suas mortes, já que eles não conseguiram achar sentido em suas vidas. Na companhia de Kizuki e Naoko, Taro enxerga-se como um provável substituto. Contudo, ele não consegue levar Naoko ao orgasmo, não consegue atingir o coração dela. Muito importante é a cena, que é considerada por alguns a mais bela do filme, em que Naoko leva Toru a passear pelo campo, afirmando que por ali existe um poço fundo onde os descuidados caem e morrem, pois é um poço que ninguém sabe onde fica. Ora, que poço é esse? E por que alguém andaria num lugar tão perigoso? Provavelmente uma pessoa que se sente tão só que deseja a morte. Com outro casal de namorado, Kawasaka e Hatsumi, a relação de Toru é ligeiramente diferente. Como um menino envolvido num conflito edipiano, Toru despreza Nagasawa e admira intensamente Hatsumi, que deixa claro a Toru que ele deve procurar outra mulher e começa a apresentar-lhe amigas, como uma mãe que direciona o afeto do filho para fora do lar, para um relacionamento afetivo mais apropriado. Na sequência da narrativa, Toru se encontrará em relacionamentos triangulares, mas agora com mulheres. Ele vai morar um certo tempo com Naoko e Reiko. Reiko é uma mulher mais velha. Ela é a princípio, Toru é a princípio um observador dentro de uma relação que é tipo mãe e filha. Posteriormente, um comportamento homossexual apimenta a relação. Reiko afirma sua preferência sexual com clareza. Não quero ninguém penetrando em mim. É uma fala de duplo sentido, que tanto pode se referir ao ato da penetração fálica, quanto à intimidade emocional de se abrir a outro ser humano. Reiko realmente é infantil e se isola na segurança do hospital. Ela prefere se sentir doente do que enfrentar o mundo. E finalmente Toru vai conhecer Midori e se vê confrontado a escolher entre ela e Naoko. Midori é uma mocinha que está sempre presente. Ela é alegre, corajosa, compreensiva, generosa, enfim, ela é uma mulher proativa, realista, receptiva e madura. E diante dela, Toru recua. Naoko tem o sabor da mulher proibida, é a ex-namorada do amigo, é o desafio da mulher que resiste, que o rejeita, apesar de ter atingido com ele um orgasmo. Naoko escolhe a morte e, contudo, Toru fica totalmente desorientado. O livro termina quando ele resolve enfrentar a oportunidade de um relacionamento a dois e reata com Midori, que deixou essa possibilidade em aberto. Depois de tantas e tão dolorosas perdas, porém, o solitário Toru ainda não está preparado para o passo definitivo da sua individuação. Ele ainda é uma pessoa dilacerada, quiçá passível de reparos, que se descobre no centro sem vida deste lugar que não leva a nada. É um enredo complicado, convidando velhos e jovens leitores à reflexão sobre quem são e qual caminho cada um segue no mundo. É isso que nós tínhamos para hoje.